Você já se sentiu sozinho, mesmo cercado por pessoas que ama? Em Lucas 22, Jesus divide a sua última ceia com os amigos, sabendo que um o trairia, o outro o negaria, e que o seu momento mais difícil estava chegando. Respire fundo e vamos acompanhar os passos do Mestre no momento em que ele decide entregar tudo por amor a você. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Morte e vitória de Jesus. O confronto com Satanás. Estava próxima a festa dos ázimos, que se chama Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de acabar com Jesus, pois tinham medo do povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então ele saiu e foi tratar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo sobre uma maneira de entregar Jesus. Eles ficaram alegres e combinaram-lhe de dar dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus, sem que o povo ficasse sabendo. A lembrança da libertação. Chegou o dia dos ázimos, em que se matavam os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem tudo para comermos a Páscoa. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre manda dizer: Onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês no andar de cima uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí. Os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. A instituição da Eucaristia. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: Desejei muito comer com vocês desta ceia pascal antes de sofrer, pois eu lhes digo, nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: Tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Mas vejam,
A mão do homem que me atraiçoa está se servindo comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, conforme Deus determinou. Mas ai daquele homem que o está traindo. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer tal coisa. Autoridade é serviço. Entre eles, houve também uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, disse: os reis das nações têm poder sobre elas, e os que sobre elas exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o mais novo, e quem governa seja como aquele que serve. Afinal, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa. Eu, porém, estou no meio de vocês como quem está servindo. Vocês ficaram comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai confiou o reino a mim, eu também confio o reino a vocês. E vocês hão de comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A missão de Pedro. Simão, Simão, olhe que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Mas Simão falou: Senhor, contigo estou pronto para ir até mesmo para a prisão e para a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. A hora do embate. Jesus perguntou aos apóstolos: quando eu enviei vocês sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam: nada. Jesus continuou: agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, como também uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu lhes declaro, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi incluído entre os foras da lei, e o que foi dito a meu respeito vai realizar-se. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: é o bastante. Jesus obedece ao Pai. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: rezem para não caírem na tentação. Então, afastou-se uns 30 metros e dos joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo,
não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantou-se da oração. Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem, para não caírem na tentação. A hora do poder das trevas. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o saudou com um beijo. Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacar com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus ordenou: Parem com isso. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos anciãos que tinham ido para prendê-lo: Vocês saíram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo e nunca puseram a mão em mim. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Pedro cai na tentação. Eles prenderam e levaram Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com Jesus. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou eu não. Passou mais ou menos uma hora, e outro insistia: De fato, este aqui também estava com Jesus, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou de que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e o espancavam. Cobriam-lhe o rosto e diziam: Faze uma profecia! Quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Quem é Jesus? Ao amanhecer, os anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei se reuniram em conselho
e levaram Jesus para o sinédrio e disseram: Se tu és o Messias, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu disser, vocês não acreditarão. E se eu lhes fizer perguntas, não me responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês estão dizendo que eu sou. Eles disseram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmo ouvimos de sua própria boca